Você já sentiu que não se encaixa totalmente neste mundo? Como se, por um exemplo, estivesse sintonizado em uma frequência diferente da maioria das pessoas, aquela famosa ovelha colorida da família, quando eu gosto de chamar, né? Os que têm um dom, né? Que têm uma... Espertos. Você já se pegou absorvendo as emoções de um amigo, de um familiar, de um cônjuge, de alguém que você encontrou na rua, mas como se elas fossem suas? Ou entrou em algum cômodo e sentiu a energia do lugar antes mesmo de alguém dizer uma só palavra? Se a sua resposta for sim, eu preciso que você respire fundo e me escute com o coração aberto, porque o que eu vou te dizer pode mudar a forma como você se vê para sempre. Muitas vezes o que a sociedade ela chama, né, de sensibilidade excessiva ou ser sonhador demais, nada mais é, na verdade, do que o sussurro da sua própria alma te lembrando de um dom ancestral, um dom sagrado, o dom da cura. Neste vídeo, eu não apenas vou listar alguns sinais, eu vou te guiar por uma jornada de reconhecimento. Vamos descobrir juntos os 5 sinais inconfundíveis de que você nasceu com um chamado para ser um curandeiro, uma curandeira moderna destes tempos tão atuais que nunca se fez tão necessário na história, né, da humanidade. E o 5º sinal é o mais poderoso e revelador de todos. Fique comigo até o final deste vídeo. Sinal número 1. Ser o farol na tempestade. Pessoas procuram você. O primeiro sinal, ele é sutil, mas constante. Você é um farol na tempestade para outros. Pense, por um exemplo, na sua vida, amigos, familiares, colegas e até mesmo, né, pessoas que você mal conhece. Elas te procuram quando a vida delas está um pouco conflituosa, está caótica. Elas te contam segredos que não contam a mais ninguém. Você já passou por isso? Isso não acontece por um acaso. Sabia que a maior parte, né, das pessoas com energia de cura são como portos seguros. Elas emitem uma frequência, uma vibração de não julgamento, e sim de acolhimento. Então, as pessoas, elas sentem instintivamente que perto de você, elas podem baixar a guarda, que as suas dores serão ouvidas e não jamais diminuídas. Eu me lembro de várias vezes em que, mesmo antes de estar, né, mais firme assim, no caminho da espiritualidade, da autocura, do autodesenvolvimento, né, do trabalho ativo com as terapias, eu estava vivendo uma vida mais mundana, né, repleta de caixas e ainda possuía muitas anestesias. Mas mesmo assim, naquela época, várias pessoas vinham conversar comigo, diziam que tinham algo diferente, que só de estar, né, perto da minha presença se sentiam mais seguras, confiantes, calmas, ou chegavam repletas de problemas, dores. E eu, né, muitas vezes só de ouvir, nem precisar falar nada ou falar poucas palavras, literalmente, já ouvia, né, daquela pessoa: nossa, não sei o que você fez, mas sinto como se um peso tivesse saído das minhas costas. E na verdade eu não tinha feito nada, apenas fui de um espaço de cura para ela, né? Aquele espaço sagrado de ouvir, de estar ali presente, né? Então, se você já passou por isso, é bem provável que tenha passado, né? Pensa bem, coloca a mão na sua casinha aqui, ó, e relembre. Eu acho que você já passou por isso, conta aqui pra mim. Então, se você é essa pessoa, entenda, sua presença por si só já é uma medicina. Imagine você consciente em ser sua própria medicina e tendo segurança de que pode, inclusive, ajudar outros. Se sem saber você já fez isso tantas vezes, já parou para pensar, para refletir sobre este assunto?
Conta pra mim, ó, pensa, reflete, sente. Agora vamos lá para o sinal número 2. A esponja energética, sensibilidade extremamente aguçada. Agora vamos ao segundo sinal, que pode ser tanto um dom, mas quanto também um desafio gigantesco. Eu já passei muito por isso, gente, vou ensinar para você não cair mais nessa, tá? Você é uma esponja energética. Isso significa que você sente as vibrações. Você entra em um shopping lotado, por um exemplo, numa farmácia, num mercado, e já se sente exausto, já se sente drenado, os pensamentos conflituosos, mas sem um motivo, sem uma razão literalmente aparente. Ou ao contrário, você vai, numa floresta e sente a sua energia sendo recarregada instantaneamente, pro bem, por amor. Aqui a gente fala de coisa boa, mais que coisa ruim, viu, gente? Você, por um exemplo, assiste um noticiário e sente a angústia do mundo no seu próprio corpo. Quem que nunca viu uma notícia de guerra, entre outros, e não chorou, não sentiu no coração? Você, muitas vezes, conversa com alguém feliz e se sente também contagiado por aquela alegria, inspirado. Muitos curandeiros, eles não sabem que têm este dom e acabam adoecendo. Eles absorvem a sujeira energética dos outros e não sabem, como se limpar ou como compreender se aquilo é deles ou é do outro, Tem muita essa dificuldade. Então, se sentem constantemente cansados, ansiosos, até mesmo sobrecarregados. Isso, por um acaso, te soa familiar? Se sim, saiba que esta sensibilidade não é uma fraqueza, muito pelo contrário, é o seu sistema de radar. É a sua alma te mostrando aonde a energia está desequilibrada e precisa de cura. O segredo, ele não é parar de sentir, mas aprender a gerenciar e proteger a sua própria energia. É como ser um super-herói, uma heroína, que precisa aprender a controlar os seus poderes, No caso, seus dons, talentos, a sua sagrada energia, que te edifica, mas que se você não sabe usar, também pode ser, você cavando o seu próprio buraco. Sinal 3, o mensageiro dos mundos, sonhos, intuição. O terceiro sinal é o que você é um mensageiro entre os mundos, espiritual e material. E como que isso se manifesta? Através de sonhos vividos. Quem aqui, nunca sonhou que estava ali, parecia que estava ali de verdade, real. E sonhos muito simbólicos, que parecem muitas vezes mais real do que a própria vida. Através de déjà vus constantes no dia a dia, quem nunca, Através daquela voz interior, aquela intuição forte que te avisa, não confie nesta pessoa ou siga por este caminho. Curandeiros natos têm um canal direto com o inconsciente coletivo, com o plano espiritual. Então, a maioria das pessoas vive apenas no plano da lógica. Você navega também no plano da alma. Você já teve, por um acaso, algum sonho que te deu a resposta para algum problema, para alguma questão que você estava passando? Ou então, você já teve algum pressentimento que te salvou de uma situação muito ruim, ou nem tão ruim assim, mas funcionou? Isso nada mais é do que o seu guia interior se comunicando com você. É a sua alma te entregando o mapa. O desafio para muitos é aprender a confiar nesta voz, ter confiança em si. Diferenciar a voz do medo, da ansiedade e desta voz sagrada que todos nós temos, que é um impulso divino. Acredite na sua intuição, é o seu GPS espiritual. Aprenda a confiar em você. Sinal 4, o elo com Pachamama, conhecimento, conexão com a natureza, com os animais, sabedoria antiga. O quarto sinal, ele é lindo e ele é muito puro, um dos que eu mais gosto. Você tem uma conexão profunda com Pachamama, com a Mãe Terra e seus filhos. Você sente muitas vezes uma necessidade gigantesca de estar na natureza, pisar na grama, abraçar uma árvore, escalar uma montanha, dar um banho de mar, sentir o sol na pele, ouvir o som das ondas, tomar um banho de cachoeira. Isso tudo te renova, na verdade, de uma forma que nada mais consegue fazer parecido com você.
E os animais, eles se aproximam de você sem medo? Você tem animais? Você cuida de animais? Como que é essa sua relação com os animais? Crianças e animais, por sua pureza, são os melhores detectores de energia de cura. Eles sentem quem é seguro, quem tem um coração bom. E essa conexão não é um simples gostar de natureza. Muito pelo contrário, ou gostar de animais também, né? Na verdade, é um reconhecimento de que você e a Terra são um só, mesmo que você não tenha isso conscientemente, sua intuição, o seu ser traz isso com afinco para você. Então, você, a Terra, nós somos todos um só. E a energia que flui num rio é a mesma que flui nas nossas veias. A sabedoria de uma árvore ancestral é a mesma que reside na nossa alma. Para o curandeiro, para a curandeira nata, a natureza não é um lugar para visitar. É o nosso lar. É fonte primária de recarga, de sabedoria, de vida. Sinal 5. E a virada de chave, literalmente, o chamado da alma, desejo de curar, desejo de servir. E agora, neste quinto e mais crucial de todos os sinais, mais do que tudo que eu disse até aqui, o sinal definitivo é que você sente o chamado. E o chamado, ele é uma inquietação na alma, um desejo profundo, às vezes até inexplicável, de aliviar o sofrimento no mundo, contribuir, para ser solução. Pode ser que você veja alguém chorando e sinta, uma compaixão, uma vontade gigantesca de poder acolher ou passando por alguma dificuldade. Pode ser que você por um exemplo, se sinta muitas vezes também atraído por profissões de cuidados como terapias, espiritualidade, para trazer o bem-estar para as pessoas. Pode ser que você simplesmente não suporte injustiças. Esse chamado não é uma escolha mental, sabe? Ele é um impulso natural do nosso ser. Na verdade, ele vem de um contrato de alma. É a nossa missão de vida, cutucando e dizendo: ei, olha aqui, você lembra de mim? Viemos aqui para fazer a diferença no mundo, viu? E aqui está o segredo que muitos não te contam. O maior chamado do curandeiro, da curandeira, é primeiro curar a si mesmo. Suas feridas, seus traumas, suas dores. Não são suas fraquezas, na verdade, elas são o seu mapa. São elas que te darão a empatia e a sabedoria o suficiente para poder guiar, ajudar outros, através das tempestades deles, transformando o negativo em positivo, fazendo parte da solução. Você não pode levar ninguém a um lugar aonde você mesmo ainda não esteve. Isso é a maior das ilusões e um tema para um outro conteúdo, para um outro vídeo, literalmente, tá? Então, se você chegou até aqui e se identificou com pelo menos 3 dos sinais, dos 5 que eu trouxe para vocês, eu sei que como você se sente, eu sei como é se sentir diferente. Como sei, gente, você tem noção do quanto, às vezes sobrecarregado, ao mesmo tempo, sentir esse potencial imenso dentro de vocês, sem saber o que fazer literalmente com ele. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo, mas o segundo e mais importante é desenvolver seus dons. Eles estão aqui para você por um propósito. Cada um tem o seu, sua mediunidade, espiritualidade, sua missão, seu propósito, seus dons. E é o que o mundo precisa. É aprender a limpar a sua energia, a fortalecer a sua intuição, a usar a sua sensibilidade como uma ferramenta e não como um fardo. É transformar literalmente o seu chamado em uma prática real, segura e poderosa. E é exatamente por isso que eu estou aqui. A minha missão, ela é guiar almas como a sua. Então, é te dar as ferramentas, é te dar o conhecimento e proteção para que você possa florescer. Aproveita que a primavera tá aí, hein, gente? E cumprir o seu propósito, sem se esgotar ou sem se perder mais. Então, por isso, eu criei um espaço, um treinamento, uma jornada
chamada seja sua própria medicina, né? A formação de terapeutas xamânicos, a única formação de xamanismo no Brasil que tem o reconhecimento do Ministério da Educação, que é a extensão universitária e também a nível capacitação profissional, onde primeiro todos se transformam para depois poderem ajudar outros a também serem medicinas. Então nela eu pego na sua mão e te ensino passo a passo para você se tornar literalmente a sua própria medicina, dominar a sua própria energia para nunca mais se sentir drenado ou drenada, transformando a sua intuição na sua maior aliada para tomar decisões, ser uma pessoa extremamente confiante e usar também os seus dons para curar a si mesmo e então transbordar, né, esta energia, esta cura para o mundo, podendo ajudar outros, tendo segurança com isso. Se você sentiu o chamado, se a sua alma disse sim, enquanto você assiste este vídeo, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Um passo muito especial e que, sem sombra de dúvida, será um divisor de águas na sua vida. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar todas as informações sobre como podemos começar esta jornada juntos. Este não é apenas uma mentoria, né? É um portal para a sua verdadeira essência, viver a sua missão, ser parte da solução do mundo, seja sua própria medicina. Agora, me conta aqui nos comentários, com quantos sinais você se identificou, hein? E deixe um like, deixe um coração se você se reconheceu e está pronto, literalmente, para abraçar o seu dom. Eu leio e respondo pessoalmente todos que mandam, né, seus recados, suas mensagens por aqui. Então um beijo na sua alma e eu te vejo aqui junto comigo. Seja sua própria medicina.